Fala galera, a videoaula de hoje vai falar sobre tabulação de dados utilizando tabela dinâmica. Para isso a gente precisa saber como construir uma base de dados sólida, sem possibilidade de erros de informações contidas nela. E para isso a gente vai usar uma ferramenta que chama-se validação de dados. Tá? Essa videoaula vai ser bem curtinha, mas vai dar para tirar bastante dúvida. Então já deixei mais ou menos preparado aqui para facilitar a nossa videoaula, tá? Então, primeira coisa, você precisa de um conhecimento prévio sobre Excel para entender o que são células, quais são os comandos disponíveis. Não é difícil, caso vocês queiram, solicitem nos comentários. Essa é uma videoaula introduzindo o Excel, tá? O Excel é uma calculadora, talvez a melhor calculadora do mercado hoje, e ela possibilita fazer executar diversas funções. E aí ele tem alguns comandos que facilitam, algumas ferramentas que facilitam, e uma delas é a tabela dinâmica, que a gente vai ver hoje. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que todas as informações que vão ser colocadas aqui precisam ser informações que vocês vão extrair do instrumento de coleta de dados de vocês, tá? Nesse caso aqui, a gente está trabalhando com coleta de dados primária. Então, provavelmente, quando a gente tem a tabulação de dados, a gente está fazendo uma pesquisa em que os dados coletados são analisados de forma quantitativa, tá? Então, se a gente está falando de aplicação de questionário, a análise vai ser feita de forma quantitativa. É diferente quando a gente faz a aplicação de um instrumento através de uma entrevista semi-estruturada, estruturada ou não estruturada. Nesse caso, essa análise, essa forma de tabular dados não é a ideal. Aí você vai ter que dar uma olhada sobre a análise de conteúdo, que é um pouco diferente, tá? Aqui a gente vai estar trabalhando com dados e aí o Excel ajuda muito a gente. Então a gente tem que pensar o seguinte: eu tenho algumas questões no meu instrumento, elas podem ser padronizadas. Tem alguns tipos de questionários que são padrões, por exemplo, de clima organizacional. Já tem o modelo ECO, que é padrão, então dá para usar para tabular, dá também. Mas você pode criar o seu questionário junto ao seu orientador ou junto ao seu professor, com questões que são pertinentes àquele problema que você levantou, aquele objetivo que você se propôs a alcançar. Nesse caso aqui, eu coloquei algumas informações simples, básicas, que em alguns questionários podem conter, né? Então aqui eu coloquei sexo, se tem casa própria ou não, qual é o estado civil, a quantidade de filhos, o veículo e a renda. São questões simples. Então é interessante que eu coloque aqui um cabeçalho com todas as questões que eu tenho em linha, tá? Então eu tenho aqui a linha 6, nesse caso eu comecei da linha 6, vou explicar por quê. E eu vou colocar o cabeçalho sempre começando aqui com um campo entrevistados, que vocês podem nomear de qualquer forma. E entrevistados, tanto faz. Isso aqui vai representar quantas pessoas que compuseram ou compõem a sua amostra. Então, se vocês entrevistaram 2 pessoas, vocês vão ter 2 entrevistados, tá? O entrevistado 1 e o entrevistado 2. A maioria das pesquisas fazem coleta de dados anônima, então eu não vou identificar quem é o indivíduo que respondeu aquela determinada questão. Então, aqui eu tenho 2 entrevistados, mas nesse exemplo aqui eu quero colocar 20 entrevistados. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu coloquei 2, coloquei 1 e o 2, vou selecionar esses 2 campos, e nessa parte aqui, tá vendo que tem um quadradinho bem aqui no cantinho? Quando eu colocar o mouse em cima dele, vai aparecer uma cruzinha. Eu vou clicar nela e vou arrastar ela até aparecer o número 20. Percebam que apareceu aqui, ó, um número. Aí eu vou arrastar até o número 20, no caso
número 20 é a quantidade de pessoas que compõem a minha amostra. Então, nesse caso aqui, eu tenho 20 entrevistados. Na pesquisa de vocês, provavelmente vocês vão ter mais, porque 20 não é uma quantidade suficiente para fazer uma análise estatística. Então, se vocês pensarem em 20 entrevistados, um deles vai representar 5% da sua amostra. Então, é muito pouco, é muito pequeno esse tamanho de amostra. Tá? Mas só para exemplificar, a gente vai fazer com 20 para ficar até mais fácil. Tá? Eu deixei esses campos aqui em branco já de forma premeditada. Nesse caso aqui, eu tenho questões e nessas questões eu oferto para o meu entrevistado alternativas de resposta. Então, quais são as alternativas de respostas possíveis que estão contidas no meu questionário? Então, como eu estou perguntando de sexo, existem dois, masculino e feminino. Não tem outro tipo de sexo, tá? A gente nasce ou no sexo feminino ou no sexo masculino. Casa própria, ou você tem ou você não tem. Não tem outra alternativa. Não sei, não tem como. Ou você tem ou você não tem. Estado civil, a gente tem uma quantidade diversificada: solteiro, casado, divorciado, amaziado, amigado. Na verdade, amigado nem entra como estado civil, mas amaziado, união estável, né? Filhos eu posso colocar 1, 2, 3 ou em intervalos de 1 a 3, de 3 a 5. Veículo eu tenho, eu não tenho. E a renda geralmente a gente coloca em uma escala intervalar. Para facilitar aqui, eu já deixei pronto para copiar e colar. Então, vou selecionar todas as informações. Quando vocês estiverem fazendo, vocês vão digitar todas as informações que estão nas alternativas. Então, lá no seu questionário, qual é o seu sexo? A, masculino, B, feminino. Casa própria, sim ou não? A, sim, B, não. Então, vocês vão pegar todas as alternativas e vão colocar sempre acima da questão. Então, em linha, eu estou colocando as questões. Questão 1, questão 2, questão 3, questão 4, questão 5, questão 6, até a questão N. E em coluna, eu vou colocar acima da questão as alternativas de resposta. E aí vai entrar a questão do que a gente havia falado antes, que é a validação de dados, para que os erros não sejam inseridos de forma errada. Tá? Então, coloquei aqui todas as alternativas possíveis. Vejam que eu coloquei só solteiro, casado, divorciado, viúvo. Não coloquei outras opções, mas poderia ter colocado. A quantidade de filhos 0, 1, 2, 3 e acima de 3. Poderia ter colocado 4, 5, 6. E questão salarial, eu coloquei em salários, mas eu poderia ter colocado em reais ou em dólares, ou com intervalos diferentes. Tá? Bom, para que eu coloquei isso daqui? Quando a gente vai preencher a tabulação de dados, é muito comum que a gente erre. Então, eu vou digitar lá masculino. Beleza, digitei da mesma forma que está aqui. Mas, às vezes, eu digito sem perceber e digitei, nesse caso aqui, com a letra minúscula. Tá vendo? O M maiúsculo aqui e o M minúsculo aqui. Na tabela dinâmica, ele vai reconhecer como dois campos diferentes. Então, é necessário que esses dados aqui sejam iguais. Por mais que a palavra esteja escrita correta e de forma igual, eu tenho um diferencial aqui, que é esse inicial com letra maiúscula e com letra minúscula. E também pode acontecer de eu escrever errado. Então, digitei errado, o Excel vai aceitar qualquer informação que eu colocar aqui. Como que eu faço para evitar esse erro? Eu vou utilizar uma ferramenta que chama-se validação de dados. Validação de dados não vai permitir dados diferentes daqueles disponibilizados nessa lista aqui. Tá? Então, eu vou apagar essas informações que são erradas e vou selecionar todos os campos onde eu tenho, onde as informações vão ser inseridas. No caso de vocês, vai selecionar do entrevistado 1 até o enésimo entrevistado, até o último entrevistado de vocês. E vocês vão ver nessa aqui, ó, validação de dados.
Aqui ele vai perguntar o que você quer que seja válido que seja válido colocar nessas células aqui. Qualquer valor? Não é qualquer valor. Eu já tinha falado que a gente ia colocar uma lista de valores. Então eu vou selecionar uma lista de valores. Quando eu cliquei em lista, ele vai ignorar em branco o menu suspenso da célula, deixa do jeito que está. E aí vocês vão colocar aqui a fonte. Clica nessa setinha vermelha aqui para selecionar. O que vocês querem que seja colocado aqui? Sexo é só masculino e feminino. Então eu vou selecionar aqui o masculino e o feminino. Tá vendo que eu tenho uma seleção só desses campos aqui. Nada além disso pode ser inserido a menos que a célula fique em branco. Então nesse caso aqui eu vou apertar Enter 2 vezes. E após eu apertar Enter 2 vezes, percebam que aparece uma setinha aqui, ó. E aí nessa setinha vai aparecer só as duas opções que eu queria, masculino e feminino, com o mesmo formato. Então se eu for digitar lá masculino errado, ele não vai aceitar. Ele não vai aceitar, porque não é igual a essa informação aqui. Então eu posso repetir quantas vezes eu quiser, que eu não vou conseguir inserir essa informação de forma errada. Então tem que cancelar e colocar igual está aqui. Ou eu vou digitar manualmente masculino, feminino, ele preenche automático, ou eu vou clicando nesses campos aqui, selecionando masculino, feminino e assim por diante. Fiz isso para a primeira coluna, vou fazer isso para a primeira questão, vou fazer isso para a segunda questão. Da mesma forma, vou em validação de dados, em lista, vou selecionar a lista que eu quero e vou apertar Enter 2 vezes. Aí todas as opções já vão estar aparecendo aqui. Nesse caso aqui, que tem mais alternativas, também dá. Vai depender da lista que vocês vão colocar. Vou validar dados, vou buscar uma lista de referência e vou selecionar todos os campos. Aperto Enter 2 vezes e aí eu tenho todas as alternativas possíveis. Depois disso eu faço isso para todas essas questões e vou preenchendo. Aqui eu tenho o primeiro entrevistado. A resposta desse primeiro entrevistado tem que ser colocada em linha. O primeiro entrevistado é homem, possui casa própria, é solteiro, não tem filhos, tem veículo e recebe de 0 a 3 salários. Então as questões, vocês vão pegar o primeiro questionário e vão preencher a primeira linha. O segundo questionário vão preencher a segunda linha. Terceiro questionário, terceira linha e assim por diante, tá? Depois que vocês fizerem isso, é interessante que vocês ocultem essas informações aqui para que vocês não apaguem sem querer. Então selecionem elas e ocultem. Seleciona clicando na linha aqui, ó, em cima do número. Seleciona todas, clique e arrasta. Clica com direito, opção ocultar. Pronto. Ela não foi deletada, essa informação ainda está na tabela, ainda está nessa planilha. Percebam que aqui eu comecei do 6, tá? Do 6. Então, as outras informações vão estar nas linhas que ficaram escondidas, estão ocultas aqui. Depois que eu fiz isso, eu vou selecionar todos os campos. Se você não preencheu algum desses campos aqui, a tabela dinâmica vai reconhecer como um campo vazio e vai aparecer como um campo vazio. Então, terminado de preencher, ocultei as alternativas e vou selecionar. É importante que eu selecione o cabeçalho, tá? Desde o cabeçalho até o último entrevistado. Selecionei tudo, eu vou na guia inserir tabela dinâmica. Podem clicar direto aqui, tá? Quando vocês clicarem aqui, ele vai perguntar qual é o intervalo que você quer analisar com essa tabela dinâmica. A gente já tinha feito isso quando selecionou de entrevistados até a última informação. E depois ele vai perguntar para a gente se a gente quer que isso seja colocado em uma nova planilha ou em uma planilha que já existe.
é melhor colocar em uma planilha nova. Porque se você colocar na planilha que a base de dados se encontra, os dados podem se sobrepor e as informações vão ser alteradas, os dados vão ser alterados na tabela dinâmica. Então coloquem em uma nova planilha para evitar erro. Se vocês quiserem colocar em uma planilha existente, não tem problema, tá? Desde que não seja próximo à sua base de dados. Então cliquei lá, vou dar um OKzinho e vai aparecer isso daqui para mim, tabela dinâmica 1. E aqui aparece os tópicos que eu coloquei. Percebam lá que aquela linha de cabeçalho que eu coloquei, ela aparece aqui. Então ela vai começar de entrevistado, sexo, casa própria, estado civil, até sua última questão. Se você tiver 20 questões, vão ser 20 informações que eu tenho aqui, 20 variáveis diferentes, tá? Então o que eu tenho que fazer aqui? Por que eu falei para vocês colocarem essa questão de entrevistados aqui? Então os entrevistados, eles vão quantificar as pessoas que responderam determinada alternativa. Então eu vou pegar esse entrevistados aqui e vou colocar nesse campo de soma de valores, tá? Somatório de valores, esse símbolozinho aqui é de somatório, somatório de valores. Quando eu fiz isso daqui, vai aparecer aqui, ó, soma dos entrevistados, 210. Por que está aparecendo isso? Quando vocês colocaram lá, o que o Excel vai fazer? Ele vai somar 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6. E aí quando você soma todos esses valores aqui, a soma vai dar 210. Não é isso que a gente quer. Não é isso que a gente quer. O que a gente quer é que o Excel, que é a tabela dinâmica, conte esses valores. Então, o entrevistado 1 representa uma pessoa, o entrevistado 2 representa uma pessoa, o entrevistado 3 representa 3, a terceira pessoa e assim por diante. Para fazer com que o Excel entenda isso, você tem que clicar em cima desse valor aqui, com o botão direito, e vai aparecer essas opções, e você vai nessa opção aqui, ó, resumir dados por. E aí você vai colocar a opção contagem. Aqui ele está somando, aqui ele vai contar. Se você quiser colocar a média, ele vai calcular a média desses valores, o valor máximo, o valor mínimo e a multiplicação entre eles, que é o produto. Tá? No caso a gente quer contagem. E aí agora apareceu a minha quantidade de entrevistados. Se esse valor for diferente do valor que você tem como tamanho de amostra, alguma coisa na sua base de dados vai estar errada. Tá? Então aqui no nosso caso está certo, são 20 pessoas. São 20 pessoas. Então aqui na tabulação, na tabela dinâmica tem que aparecer 20 pessoas. Depois disso eu vou pegar aqui as variáveis que eu tenho e vou analisá-las individualmente. Eu posso analisá-las de duas formas, como rótulos em linha e rótulos em coluna. Os rótulos em linha, eles vão aparecer as alternativas, cada uma em uma linha. Então o feminino apareceu na linha 4, o masculino na linha 5. Ah não, eu não quero colocar em linha. Tem como fazer diferente? Tem. Eu vou colocar ele em coluna. Agora as alternativas apareceram na coluna B e na coluna C. Para tabelas colocadas dentro do editor de texto, ou no Word, ou OpenOffice, a formatação tem que ser a forma correta de ser colocada é assim, tá? Então tem que colocar assim. E aí com base nessas informações aqui eu posso criar tabelas e gráficos. Então eu posso colocar mais informações? Posso. Se eu quiser colocar outra informação aqui, casa própria, desses que tem, desses por sexo, quais que tem casa própria e quais que não tem. Então o feminino que não tem casa própria são 6, feminino que tem casa própria são 4, masculino que não tem são 6, masculino que tem são 4. Tá? Esses valores são iguais por coincidência. Tá? Se eu pegar outra variável, vou pegar aqui veículo, que também é uma alternativa de sim ou não. Então aqui, ó, mulheres que possuem veículos são 3, que não possuem veículos são 3, que possuem veículos são 7, homens que não possuem são 2 e homens que possuem são 8. Aí totalizando 10 para cada sexo e um total de 20 pessoas entrevistadas. Eu posso fazer dessa forma aqui, analisando todos em rótulos em linha,
ou eu posso separar e analisar como uma análise cruzada aqui, utilizando um rótulo em linha e um rótulo em coluna. A informação é exatamente a mesma. Então, mulheres que não têm veículo são 3, que têm veículo são 7, homens que não têm são 2 e homens que têm são 8. Percebam que é a mesma coisa, mesma informação, 3 e 7, 2 e 8. Não muda nada. Só que para a apresentação dentro do que a ABNT sugere, na verdade nem a ABNT, o IBGE, porque a ABNT ela é referenciada numa padronização estipulada pelo IBGE de 1993, tá? Eu falo disso em outras videoaulas, beleza? Então aqui eu consegui fazer a tabulação. Para que eu consiga analisar individualmente e ter esses dados armazenados, é interessante que vocês copiem essas informações e colhem uma nova planilha. Então, para copiar, normal, copia e colhem uma nova planilha qualquer. Tá? Eu sempre peço para que nunca coloquem na primeira linha nem na primeira coluna para facilitar a formatação. Tá? Na hora de colar, vocês vão colar como valores. E aí, a partir desses dados como valores aqui, vocês vão analisando, calculando os percentuais e criem gráficos. Tá? Nessa videoaula eu não vou fazer isso, nas próximas videoaulas eu faço, beleza? Então, a ferramenta tabela dinâmica, ela necessita de uma base de dados sólida e confiável. Para isso a gente conseguiu fazer com que ela não para que ela não tivesse nenhum tipo de erro, utilizando a ferramenta de validação de dados que está na guia dados, validação de dados. Feito isso, selecionei todos os campos e criei minha tabela dinâmica. E aí eu vou analisando individualmente cada um. Não esqueçam de colocar a opção de contar valores e não somar valores. Sempre tem que ter a linha de entrevistados aqui, tá? A coluna de entrevistados. Senão eu não tenho como fazer essa contagem, beleza? Se você gostou, dá um joinha aí, curte, comenta, se tiver alguma dúvida comenta, e se ajudou e pode ajudar um colega seu, compartilha essa informação, beleza? Falou galera, obrigado, até a próxima videoaula.